Então, pessoal, hoje nós vamos novamente, né, voltar a tratar sobre as raízes. E hoje a gente vai trabalhar com uma raiz, uma aplicação de uma raiz um pouquinho diferente. Então, vamos relembrar a questão onde que eu posso aplicar as raízes, onde elas podem surgir, né, onde que eu posso determinar, encontrar um problema que eu preciso determinar o valor de uma raiz. Então, por exemplo, vamos agora para a nossa situação de volumes, né? Imagine que eu tenho uma caixa, tá? Faz de conta aqui, tá? Não vai ficar uma coisa bonitinha, mas só para você ter mais ou menos ideia. Se eu tiver uma caixa cúbica e essa caixa tiver 2 metros aqui de largura, 2 metros de comprimento e 2 metros de altura. Digamos que eu queira saber o volume dessa caixa, então a gente já estudou que para calcular o volume dessa caixa, o que eu faço? 2 vezes 2 vezes 2, largura, comprimento e altura. Por quê? Porque o objetivo é determinar quantos metros cúbicos tem aqui dentro, ou seja, quantos cubos cabe aqui de 1 metro. Então, se aqui é 2 metros, eu vou dividir aqui ao meio, ó, vai ficar 1 metro, um quadrado de 1 metro, outro quadrado de 1 metro, outro quadrado de 1 metro. Mas eu quero formar cubos, então se eu fizer as divisões aqui, ó, 2 metros aqui, 2 metros aqui, 2 aqui e 2 aqui, eu consigo observar que eu tenho quantos blocos aqui, olha, eu tenho 4 blocos na frente, ó, 1, 2, 3, 4 e mais 4 atrás, são 8. Ou seja, a mesma coisa que fazer 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, ou seja, 8 metros cúbicos. Se eu tivesse uma caixa maior, né, digamos que ela fosse 3 por 3, digamos que ela fosse aqui uma caixa 3 por 3, vamos pegar aqui, por exemplo, mais ou menos isso aqui, tá? Então, digamos que eu tivesse essa caixa aqui, que ela fosse 3 por 3. Então, digamos que eu tenho aqui ela. Eu não vou dividir ela igual a outra, né? Porque a gente já entendeu o raciocínio. Então, aqui é 3, aqui é 3. Vamos fechar aqui para ela ficar mais bonitinha. Aqui. Então, para eu determinar o volume dessa caixa, o que eu faria? 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. 27 metros cúbicos. Então, se eu quisesse determinar o volume dessa caixa aqui, bastava eu multiplicar largura, comprimento e altura, né? E como todas são iguais, né? 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Ou seja, aqui é a mesma coisa que 3 ao cubo, e aqui é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, aqui nós estamos vendo a potência, né? Mas agora eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente. Imaginem que eu tivesse uma caixa maior. Vou fazer uma caixa maior aqui. Imagine que eu tenho uma caixa maior. E essa caixa, imagine que ela tá bem cúbica, tá? Não estou fazendo medida aqui, mas só para a gente poder ter uma noção. Aqui, tá? Então, se eu tivesse essa caixa cúbica e falasse para vocês assim, olha, eu tenho uma caixa cúbica e o volume dela é de 125 metros cúbicos. E ela é cúbica, ela tem todas as arestas aqui, todas as arestas são iguais, né? Quando é quadrado, eu digo lado. Quando é cubo, aqui eu falo aresta, que são essas cantinhas. Aí, se eu perguntasse para vocês assim, bom, qual é a medida das arestas dessa caixa? O que você teria que descobrir? Como você observou aqui, é sempre comprimento, largura, altura, tudo igual. Então, é um número que é multiplicado por ele mesmo 3 vezes, né? Então, nesse caso, vai ficar um pouquinho diferente do que nós vimos anteriormente. Então, você quer saber, digamos, se aqui é x, largura, aqui é comprimento e aqui é altura, você quer saber o quê? Você tem x vezes x vezes x,
você sabe que x ao cubo tem que dar 125. Ou seja, você quer descobrir, agora não é raiz quadrada, agora é raiz cúbica. Por quê? Porque é um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, agora o meu índice é 3. Ou seja, você quer determinar a raiz cúbica de 125. Aí você pode ir fazendo tentativas lá, por exemplo, 4 vezes 4 é 16. Vou multiplicar por 4 de novo. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4, 5, 6. Já multipliquei 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Não deu. Vamos tentar aqui embaixo 5, por exemplo. 5 vezes 5, 25. Vou fazer de volta vezes 5. 5 vezes 5, 25 vão 2. 5 vezes 2, 10 mais 2, dá 12. Ou seja, 125. Logo, eu consegui descobrir que as arestas desse meu cubo é de 5 metros. Ou seja, basta determinar a raiz cúbica. Então, se eu tenho um cubo e tenho o volume dele e quero determinar as suas arestas, eu faço a sua raiz cúbica, certo? Então, a raiz cúbica nada mais é do que descobrir que número que multiplicado por ele mesmo vai dar um determinado resultado. Então, agora, nós vamos fazer algum cálculo de algumas raízes cúbicas aqui. Por exemplo, vamos pegar lá, raiz cúbica de 8. Então, eu sei que o 8, que número que vezes ele mesmo vai dar 8? Eu vou pensar 3 vezes. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1. 1 não é. E o 2? 2 vezes 2, vamos pegar aqui, ó. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 2 é 8. Ó, usei o 2, 1, 2, 3 vezes, né? Então, a raiz cúbica de 8 é 2. A raiz cúbica de 64. Vamos tentar lá. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Não é? Vamos tentar o 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4. 5, 6. 64. É 4. Então, aqui, ó, usei 3 vezes. Por quê? Porque é a raiz quarta, certo? Então, por exemplo, determinar a raiz, porque é raiz cúbica. Por exemplo, determinar a raiz cúbica de um número sempre vai ser descobrir um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E será que existe a raiz cúbica de um número negativo? Vamos pensar. Vamos colocar aqui, ó, raiz cúbica de menos 1. Vamos ver. Só pode ser 1, né? Vamos tentar lá. 1 vezes 1 vezes 1 é 1, mas tem que dar menos 1. Vamos tentar colocar o menos 1. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos com menos é mais com menos é menos. 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1. Menos 1. Logo, a raiz cúbica de menos 1 existe, é menos 1. Então, logo, é diferente da raiz quadrada. A raiz quadrada não existe dentro do conjunto dos reais uma resposta negativa para uma raiz negativa. Já quando o índice é 3 aqui, ou ímpar, depois vocês vão ver, ele pode ser negativo. Por exemplo, raiz cúbica de menos 8. O que é raiz cúbica de menos 8? É menos 2. Se você observar e fizer lá, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, menos com menos é mais com menos é menos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2 é 8, então vai dar o menos 2, tá? E aqui eu vou colocar já uma coisa legal, uma coisa interessante para vocês. Por exemplo, digamos que eu queira saber a raiz cúbica de 125. Eu já sei que é 5, que eu já expliquei lá. Vamos fazer na calculadora. Como é que eu faço aqui, ó? Não tem raiz cúbica aqui. É quase igual ao que nós fizemos com a raiz quadrada. A gente vai fazer assim, ó. 125 elevado aqui, ó. Elevado a quanto?
Raiz quadrada é elevado a 1/2. Então, raiz cúbica é elevado a 1/3. Então, elevado, abre parênteses, 1 divididos por 3, fecha parênteses. Então, ó, essa resposta que deu aqui é o valor do 1 dividido por 3, que é uma dízima periódica, 0,3333. Agora, eu vou dividir, vou calcular a raiz disso, né? Então, igual, olha lá, ó, 5. Raiz cúbica de 125 é 5, por quê? Porque 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Então, nós vimos que, na aula anterior, que a raiz quadrada de um número é a mesma coisa que um número elevado a 1/2, certo? E a raiz cúbica é a mesma coisa que um número elevado a 1/3. Se for raiz quarta, elevado a 1/4, e assim sucessivamente. Então, significa que eu posso determinar a raiz de qualquer número, desde que, por exemplo, se for raiz quadrada, não pode ser negativo. Se for raiz quarta, por exemplo, sabe que existe raiz quarta? Existe sim, olha aqui, ó. Vamos colocar raiz quarta de 16. Que número que vezes ele mesmo 4 vezes dá 16? É o 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4, daí 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 vai dar 16, tá? Por isso que a raiz quarta de 16 é 2. Então, para raízes exatas, assim, eu vou fazendo por tentativa, né? Eu posso ir descobrindo lá o número, eu vou fazendo os cálculos até achar esse resultado. Por exemplo, se eu falasse assim, qual que é a raiz cúbica de 216? 5 não é, porque 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5 é 125. Vamos tentar o 6? 6 vezes 6, 36. Aí eu vou fazer vezes 6 novamente. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. Então, a raiz cúbica de 216 é 6. Existe raiz cúbica de menos 216? Vai existir, vai ser menos 6. Então, sempre vai existir raiz cúbica de número negativo, ok? Então, na próxima aula, né, que eu vou colocar para vocês, eu vou estar tratando sobre aquelas raízes, de que forma que eu posso simplificar uma raiz sem precisar deixar assim com um número decimal, deixar sempre um resultado simplificado da raiz, tá? Mas por enquanto aqui você já tem uma ideia do que é raiz quadrada e o que é raiz cúbica e raiz quarta, beleza? Então, bons estudos para vocês e boas resoluções dos exercícios.